Muito boa tarde, caro espectador da Ângelos TV. Bem-vindo a mais um nosso programa Olhar o Mundo Missionário. Já começamos o ano pastoral, já vamos a caminho, já vamos trabalhando na messe do Senhor, como o Senhor nos pede, todos os dias para expandir o seu reino e o reino que também passa pela evangelização através da televisão. Hoje, no nosso Olhar o Mundo Missionário, vamos ter uma pessoa muito especial para mim, alguém que se cruzou na minha vida e que fizemos a nossa caminhada juntos de seminário. É o Padre João Batista Frederico Barros, natural de Cabo Verde, missionário do Espírito Santo e que, com 54 anos, já fez um percurso missionário belo e bonito, passando e cruzando o continente africano, o continente europeu e o continente atualmente da América. Para mim é como um irmão. Crescemos juntos no sentido da formação no seminário, quando veio para Portugal. Tratamos-nos por manos e, apesar de sermos de continentes diferentes, ele ser africano e eu ser português, somos como irmãos, até que as pessoas às vezes perguntam como é que um preto e um branco se dão tão bem na vida e no relacionamento. Portanto, quero-vos apresentar, para além deste sacerdote, apresentar-vos um irmão, um amigo de caminhada, de seminário e de missão. Padre João Batista, boa tarde, meu irmão. Muito boa tarde, meu irmão. Bem-vindo ao nosso programa Olhar o Mundo Missionário. Vamos hoje levar até aos nossos espectadores lá em casa, partilhar um pouco a tua caminhada, a tua vida de missionário, de jovem, de seminarista, de escuteiro, de catequista em Cabo Verde e que depois da tua ordenação também cruzaste vários países e várias missões. Vamos talvez começar pelo fim. Vamos fazer a inversão. Atualmente estás a desempenhar e a trabalhar com os imigrantes cabo-verdianos na América, nos Estados Unidos da América. Um país grande, um país que toda a gente conhece pela sua diversidade cultural e também pela sua multiculturalidade. Como é que é trabalhar nos Estados Unidos da América? Como é que se pode ser missionário neste grande país? Já antes de mais, agradecer esta oportunidade de poder estar aqui contigo a partilhar a nossa vida missionária, uma vida muito bonita que começamos desde 89 e também em vários países já cruzamos, porque a exigência da nossa vida missionária nos obrigaram e estar muito contente também de ter um tempo de estar contigo para revivermos alguns acontecimentos do passado, porque não também renovar-nos interiormente para prosseguirmos a nossa caminhada. Ser missionário na América, eu não posso dizer muita coisa, porque também estou a descobrir. Cheguei a 1 ano e meio, realmente um país que se fala sempre como sendo um país de oportunidades, um país rico, um país de multiculturalidade, mas também onde há muitas coisas bonitas e importantes que acontecem, mas também muita miséria, até miséria humana. Tu já estiveste lá há algum tempo, ao ano passado comigo, praticamente um mês. Eu estou direcionado para uma comunidade cabo-verdiana, não é? Como estou lá a trabalhar com os imigrantes cabo-verdianos, de todas as ilhas, também já conheces a realidade, mas sobretudo da Ilha Brava, Ilha do Fogo, Ilha de Santiago. E depois, umas ou 3 famílias, 4 ou 5 famílias que representam todas as ilhas de Cabo Verde. Neste momento, porque estar na América, mesmo em Cabo Verde, as pessoas questionam, um país rico, se nós os puritanos somos essencialmente para situações difíceis da igreja, onde dificilmente encontra obreiros, e parece que a América, até os missionários, até padres, se interessam muito para ir, porque a América, a sua fama, a sua riqueza, as verdades, algumas mentiras também a respeito deste grande país que me acolhe neste momento, é porque realmente esses imigrantes são pobres, não é? São imigrantes cabo-verdianos que viajam essencialmente para buscar uma vida melhor. Um país pobre, sobretudo desde o ano passado, houve muita seca. Este ano, antes de vir, semana passada, caíram as primeiras chuvas e realmente eu partilho da dificuldade deles. Neste momento, a maior dificuldade que eu tenho, ser missionário, é estar rodeado de jovens que não têm documentos e que a nova administração, agora chamada de administração era do Trump, está a ser muito difícil, porque tem uma política que não está muito virada para os imigrantes. Gente que quer ter documento, quer viver, desfrutar das possibilidades de um grande país, mas tem as portas fechadas porque são indocumentados. Também o problema que põe das pessoas que trabalham no duro
e muitas vezes têm pouco tempo de fazer, bem gostariam de ter momentos de intimidade com Deus, frequentar mais as atividades religiosas, de partilhar, mas têm que trabalhar, porque a vida lá é muito cara e o dinheiro do cabo-verdiano, felizmente, assim é, e oxalá que continuamos assim, nos chega ao fim do mês, no meio do mês, é muito repartido com os familiares que estão em Cabo Verde. Isto não só beneficia as famílias, próprio governo, porque o próprio governo também beneficia, porque enquanto os imigrantes mandam alguma coisa, não é só o tesouro do Estado que aumenta e que enriquece, mas também o governo canaliza aquilo que tem para outros projetos que são muito importantes. Portanto, estar na América, isso partilhar da saudade também, que choram tanto, quer regressar e querer voltar sempre, querer apoiar, querer trazer a família e querer viver a sua fé. E há também aqueles que, por vezes, é preciso ir bater a porta. Eu fiz alguma experiência disso, de jovens, de pessoas que já abandonaram a igreja durante muitos anos, por alguma circunstância. Tenho uma equipa e vamos, deslocamos. Eu lembrar que vieram num país que é católico, que eram praticantes, que até os missionários que conheciam na terra, alguns estavam vivos, e começamos a fazer o nosso trabalho de missionários, visitar os velhinhos que ali estão muito abandonados, porque todo mundo trabalha, estão em casa, se bem que o governo nisso está bem organizado, porque tem uma equipa que dá assistência domiciliária, mas depois regressam às suas casas. Eu até de noite, por vezes, ali por volta das 9, costumo visitar algumas pessoas acompanhado de ministros de comunhão. Ora, é uma realidade diferente, mas a vida missionária, com rostos diferentes, mas se cruzam de muitas maneiras. Antes de ir para a América, tiveste a trabalhar como missionário na terra. Costuma-se dizer que ninguém é profeta na sua terra, mas como João Batista foste profeta na tua terra, onde tiveste a trabalhar em Cabo Verde, onde exerceste também as funções superior do grupo dos missionários do Espírito Santo. É verdade. O que é que lembras desse tempo de superior? Não só o facto de trabalhar como missionário, mas também orientar um grupo de missionários. O que é que recordas assim desse tempo que tiveste em Cabo Verde? Sim, coisa mais marcante é a doação e a entrega dos missionários, não é? Eu dirigi uma equipa um grupo de espiritanos, onde o cabo-verdiano no começo eu era o único cabo-verdiano. Mas o que me tocou profundamente era ver que os missionários davam tudo de si para aquele povo, em todos os aspectos, trabalho pastoral, assistência espiritual e na criação das estruturas, que hoje mesmo muitos já morreram, outros já regressaram. Agora, essa equipa desses missionários com quem eu trabalhei diretamente, agora já estão envelhecidos, cansados, mas a dedicação, o amor à terra, porque não havia separação, nós somos missionários, não somos daqui. A vida deles se confundiam e aqueles que estão lá se confundem com a vida do povo. Portanto, isto, algumas vezes, por alguns motivos, por pequenas circunstâncias que eu me sentia um pouco desanimado, mas a vida desses missionários me serviram de fonte de inspiração. Portanto, é esta dedicação, esta vida vivida no dia a dia, não é ser missionário teoricamente, é estar com as pessoas e servir as pessoas numa entrega e doação deste jeito, ao jeito de Jesus mesmo, isso tocou-me. Por outro lado, é também o facto de trabalhei muito ligado à formação. Ver os rapazes que chegavam trabalhados de diferentes paróquias, sobretudo de paróquias espiritanas, e a mudança na vida deles. Tanto este desejo, aqueles que desejavam fazer uma caminhada boa e ver no começo com o padre mais velho, que era mais crítico, que tinha menos paciência, mas que muito me ajudou, nos momentos que achava que a matéria era muito, muito bruta, e juntamente com ele, com paciência, a trabalhar os rapazes, que chegavam com muitas dificuldades, e ver como que eles cresciam, como que eles se entendiam
deixasse que Jesus entrasse na vida deles e dar os pequenos passos. Então, pronto, é bonito ver, dava muito trabalho e por vezes chatices, que era natural educar os jovens, mas ver como que eles se abriam aos poucos ao mistério da vocação e como que Jesus também ia trabalhando a vida deles. Portanto, foi um momento gratificante de viver em Cabo Verde como superior. Fomos ordenados a 4 de julho de 1999, tu como sacerdote e o padre Matias, Frei Matias, dos Capuchinhos, e eu diácono na altura, e quando foste ordenado sacerdote, tiveste o teu primeiro amor, a tua primeira paixão, foste trabalhar para a Guiné-Conakry e para a Guiné-Bissau, e na Guiné-Bissau onde tiveste mais tempo, também responsável daquele país, dos missionários do Espírito Santo, e onde fizeste a tua primeira enculturação missionária. Que recordas desses dois países, Guiné-Conakry e Guiné-Bissau? Guiné-Conakry, tanto realizei o meu primeiro grande sonho, porque eu, aos 20 e 21 anos, que eu coloquei, que eu me interroguei se podia ser missionário, sobretudo padre missionário, e quando pensei em ser padre missionário, queria ser um pouco como os missionários que eu conhecia na minha terra, e quem eu conhecia muito bem, um padre que continua a ser referência para mim, que é o padre António Cachado, muito trabalhador, muito reservado, e que abrangia também um homem que, na área, organizado pastoralmente, mesmo em questão de criar infraestruturas, e na paróquia, dinâmico, com poucas conversas. E quando comecei a colocar esta questão, e os capuchinhos estavam também a fazer um trabalho vocacional, porque era no tempo que eu estava no Fogo a fazer um curso de catequese, que demorou 2 anos. Os capuchinhos apostaram na promoção vocacional. E eu sempre gostei dos capuchinhos, hoje eu tenho grandes amigos, mas havia alguma coisa que eu não sei explicar ainda hoje. E quando, através de uma leiga, espiritana também, que foi ajudar no trabalho vocacional, que é a professora Amélia Fontes, a quem eu admiro muito também, ela recebia propaganda missionária espiritana. A revista Encontro, que hoje já, por várias razões, já não existe, a ação missionária, e levou também umas pagelas, que no tempo do Padre Teles, tinha o nome do Padre Teles, e esses materiais missionários, vocacionais, ajudaram-me a amadurecer. Mas o que me tocou, como que pela primeira vez na vida eu percebi que havia grupos humanos que nunca ouviram falar do Evangelho. Eu, que já era catequista há vários anos, estava a ser preparado para continuar a ser catequista. Para mim, o mundo cabo-verdiano que eu conhecia, da minha ilha, eu pensei, mas como é possível que haja ainda alguém que não conhece? Eu falei com a dona Amélia, disse, não, mas então por que estão aqui? Pois, fui percebendo que estavam lá porque chegaram numa altura, porque o essencial da nossa vida, o nosso compromisso, é trabalhar com aqueles que nunca o mal ouviram. Então percebi que quando chegaram, também em Cabo Verde, aquilo estava já descristianizado, não é? E foram lá inaugurar, como se diz hoje, o renascimento religioso em Cabo Verde, e com muita honra, e eu gosto de realçar isso, porque realmente houve um trabalho missionário dos esparitanos juntamente com o capuchinho, depois com os salesianos, depois também com as irmãs as irmãs da caridade, as irmãs do amor de Deus, e muito mais tarde foram chegando outras congregações, e que realmente fez com que, cristamente, religiosamente, Cabo Verde o que é. Mas exatamente porque a questão era, mas há gente ainda que não, e existe. Então, olha, eu ser um dia e o Senhor me chamar para ser missionário, eu quero conhecer e trabalhar com esse tipo de gente, que nunca, mesmo adultos. E a dona Amélia foi me informando, e depois então comecei a entrar em contato com o meu pároco, e depois foi o padre Pires, que era superior na altura, e encarregado da promoção vocacional, recebeu-me muito bem. Ainda hoje pergunto como que aquele homem confiou em mim. Eu tinha já, na altura, quando consegui o padre Pires, tinha 23 anos, e só tinha o 2º ano do ciclo preparatório, e mal preparado, porque, pronto, naquela altura, naquela fase, hoje já está um pouco melhor. Então,
E porque é que a minha primeira experiência? Porque fiz experiência exatamente numa comunidade da primeira evangelização. Então, para mim, ver realmente velhotes, catecúmenos, ou muita gente que nem liga, ou pessoas mesmo que questionam, que viviam, e assim, uma certa tensão, mas eu sempre vivi na minha religião tradicional, ou animista, agora, e estão a propor-me uma outra religião, o que é que eu faço? E mesmo uma certa divisão familiar. Alguma vez eu lembrei Jesus que veio trazer a divisão, trazer a guerra. Algumas vezes eu experienciei isso, de famílias. Bom, eu vou pôr o meu pai em causa, porque ele sempre mostrou-me esta religião e quis que eu fosse também representante dele, continuador dele. Agora, como que eu faço? Então, marcou-me muito Guiné-Conakry e depois de um ano de estágio diaconal, mandaram-me para Guiné-Bissau e ali também fiquei no coração do país Manjaco, a trabalhar com os Manjaco, que era uma situação de primeira evangelização. Então, durante os 3, 4 anos, realizei o meu sonho e perceber, sobretudo, que isso dizer que a congregação se destina a grupos humanos ou que nunca ou mal ouviram falar, não é uma coisa teórica. E realmente em África e na Ásia continuamos a estar na primeira linha missionária, mas também estamos noutro sítio, onde, e sempre marcadamente por este princípio de base da nossa congregação. Estou nos Estados Unidos, mas quando falo, é pessoas imigrantes que com muitas privações, com muitas dificuldades, e estar ao pé dessas pessoas e reavivar neles a esperança cristã, a vida cristã deles. Na Guiné, na primeira evangelização, depois para Bissau, mais 5 anos em Bissau, que é dentro da cidade, logo após a guerra de 98, estar com aquela gente, com aquele sofrimento, mas com aquela alegria, também desejo de viver a sua fé. Então, o primeiro amor não se esquece, não é? E isto foi muito bom, mas também é preciso dizer que, dentro da pobreza e de algumas dificuldades, sobretudo económica, eu que na altura fazia parte de corpo de consulares da província portuguesa, a província portuguesa não me abandonou. Eu lembro quando o padre Eduardo, que era o superior, João, não aceites ficar sozinho. Olha, estou sozinho porque o colega foi de férias, mas com mimos, com atenção, com apoio econômico. Isto tem que continuar, a província sempre do meu lado. Sim. Os nossos telespectadores normalmente entram em contato comigo e admiram muito a vida dos missionários pela coragem, pela determinação, pela força de vontade e vencerem dificuldades. Mas também é bom os nossos telespectadores perceberem que a vida de missionário também tem dificuldades. Queres contar alguma dificuldade assim, concreta, que viveste ao longo destes anos da tua vida de missionário, para o nosso espectador perceber que, de facto, a vida do missionário tem tudo isto? Tem também o seu aspecto de paixão de amor, sim, mas também tem a paixão no sentido de sofrimento e dar a vida. Sim, não gosto muito de falar disto, mas tu sabes o contexto em que fui ordenado, doente, com uma doença desconhecida, que toda a gente pensava que tratava do paludismo, porque estava num país de alto risco de ser contagiado pela malária, e depois era uma febre tifoide, não é? Fui ordenado doente. Eu até costumo brincar, para lembrar um dogma de fé sobre Nossa Senhora, que eu estive doente antes, durante e depois da minha ordenação. Estamos em Fátima, tal dogma sobre a Virgindade Nossa Senhora, virgem antes, durante e depois do parto. Estamos em Fátima, terra de Santa Maria, né? E realmente foi um momento difícil. Eu sobrevivi para a Guiné. Havia muita gente, inclusive tu agora, depois de passar por tão mal como estás, tu não podes ir para a Guiné agora. Foi muito risco. Mas eu, quando os superiores pediram, pensei, bem, eu sinto que estou fragilizado. Com um paludismo, se calhar, isto vai tudo ao ar. Mas, no entanto, tive sorte, no primeiro ano não fiz paludismo. Foi uma sorte muito grande. E mais tarde tive paludismo, fiz várias vezes, e até percebi que me mudaram, não só porque havia necessidade em Bissau, mas estava a contrair demasiado o paludismo. O médico lá de Caió falou com os superiores que qualquer dia podia apanhar um paludismo cerebral que era fatal. Então mudaram-me para Bissau. Não é? E não queria, porque eu estava apaixonado com a Escola de Jovens Sem Fronteiras, que a província
fundou, através do padre Firmino, e durante, no meu tempo ainda, alimentava com materiais, e depois de 1 ano e 2 anos em Bital, fiz 1 ano em Bajob, onde fundamos a escola psicopreparatória Liberman, e juntamente com o apoio do Sol Sem Fronteiras, recordo consulário do Manuel Bento e toda a equipa, e lançámos as bases, as pedras para o liceu, que é o nome do nosso santo francês, como é o nome dele? Daniel Brottier, está a funcionar agora, e até agora, tanto em Caió como em Bissau, como em Bajob, os professores são os primeiros alunos, e aquilo com mais dificuldade, mas está a continuar. Dificuldade, por exemplo, pastoral, não é? Eu me lembro, dificuldade em convencer que a escola era importante. Eu me lembro de um Garcia, em Caió, que me disse que um dos primeiros presidentes de Portugal era analfabeto, Dom Dinis, que eu fartei-me de rir, para justificar que não era preciso. Ele sabia inglês, desarrascava em português, sabia francês, é verdade, e o crioulo e o manjaco, que ele não conhecia nada. Então, por que o padre dizia que a escola era importante? E eu ali tive a noção de dizer, bom, você é um dos mais velhos, agora, quem está aqui mais, que sabe inglês, francês, português, e como você? Você é o único. Mas tendo aqui a escola, os vossos filhos, os vossos netos, os vindouros, vão aprender inglês, português, francês, sem ir à Gâmbia, onde você aprendeu o inglês, sem ir ao Senegal, onde você aprendeu o francês. Porque ele falava e os velhotes tudo faziam isso, e aprovavam. E o desgraçado do padre a defender aquilo. Mas quando eu disse isso, na verdade o padre tem razão. Um diz até porque o meu filho já estava a estudar francês, já sabia uns verbos, estava a dizer, já era um professor. Então conseguia, mas era muito difícil. E depois também outra coisa muito difícil, eu não tive medo, mas questionei-me algumas vezes, porque por causa do fetício, não é? Do fetício que havia lá que metia medo. Há coisas que a gente era preciso ser iniciada para poder perceber. Então, coisas que aconteciam nas aldeias, chamadas tabancas, que eu queria intervir, mas não conhecia. Tinha que passar por iniciação para poder perceber. Mas, aos poucos, conquistei amizades dos mais velhos, que eu visitava, e também partilhava algumas coisas, tinha gestos de solidariedade com eles, e começaram a dar-me chaves para interpretar e perceber algumas situações assim de fictícios que metia medo às pessoas, e ficava mais para mim, para a minha compreensão, porque também não podia dizer isso em público, porque comprometia quem partilhava aquelas coisas, aquelas situações comigo. E outra situação difícil que eu tive era também uma vez que um paroquiano levou-me ao tribunal. Quer dizer, levou-me ao tribunal, eu ganhei, porque tinha que ganhar mesmo, mas o que me custou foi a humilhação que tive que sujeitar. Né? Chegávamos lá, não havia o juiz não estava lá, ou então o camarada padre espera daqui meia hora e nunca mais aparecia. E as pessoas chegavam, mas padre, padre no tribunal, o que aconteceu? Eu não podia estar a dar muitas justificações. A própria paróquia quis organizar uma manifestação, só disse, isso é pior ainda. Isso já vão tornar isso internacional. E era por uma coisa de nada, não é? Era por uma coisa de nada, mas pronto, pensei, como missionário, eu tenho que me sujeitar a isto. Porque também havia paroquianos lá, e por vezes até disseram-me, teve uma repercussão muito boa, porque dizem, olha, padre, depois que você ficou aqui, nesse tempo que você, quase 3 meses a ir, até fomos tratados com mais dignidade, porque, olha, está aqui o padre, cuidado, porque o padre está aqui. E o padre estava lá também como réu, e segundo o senhor que me levou, era quase réu de morte. Quer dizer, são essas coisas, mas que não são nada diante de alegria, aprendizagem, crescimento e amizade das pessoas. E repare, eu estava lá por causa de mas queriam organizar uma manifestação para defender o padre. Você não pode. Este senhor, eu até acabei por ajudar, através do padre Eurico, o nosso confrade português, mandava várias vezes o apoio para Bissau, canalizava o padre Casimiro, sabia que era ele
que mandava para partilhar com os missionários que estavam em maiores dificuldades. Eu cheguei a arranjar a casa, com esses vários apoios do Padre Eurico e do nosso confrade, eu cheguei a arranjar a casa deste senhor. Daquele que te levou a tribunal. Sim, mas com todo o gosto. O nosso tempo está a terminar, Padre João Batista. Uma última pergunta, assim muito rápido. Cabo Verde, Portugal, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau, América, Estados Unidos da América. Mais algum sonho missionário a realizar na tua vida futura? Eu estou na América há 1 ano e meio, não é? Vai fazer 2 anos. Não, este mês, no dia 10, dá 2 anos, porque no dia 10 deste mês vou completar 2 anos ali. Portanto, encontrei uma igreja que estava estruturada, mas precisava de algum retoque, de alguma integração. Eu, como missionário espiritano, se o superior disser, olha, é preciso mudar dali, não tenho muito discurso a fazer, porque eu próprio já estive a trabalhar como superior e sei a dificuldade que o superior tem para fazer a mudança do pessoal. E agora também, pela experiência, eu gostaria que tinha coisas claras, não é? Já também não mudava assim de qualquer maneira, mas não tenho restrições a fazer diante de um pedido, sobretudo com objetividade. Como missionário não posso dizer não. Missionário preparado para tudo. Que se prepara no terreno, porque há coisas que temos que descobrir no terreno, em ação. E há muitos imprevistos, como tu sabes. O grande missionário que foste em Cabo Verde, que mesmo agora, na tua ausência, o missionário fala na mesma. Pela amizade, laços de amizade, pela nossa dedicação pastoral e pelas estruturas que criamos, que hoje podem dizer Meu o que irmão, quiserem. muito obrigado por ter estado connosco. És o homem da ação em Cabo Verde. Obrigado. Obrigado por ter estado connosco neste Olhar o Mundo Missionário. Obrigado pelo teu testemunho e muita boa missão nos Estados Unidos da América. Muito obrigado. Caro espectador, vejam como é que nós atravessamos continentes e o missionário é aquele que entra numa realidade, se contextualiza, desde a pobreza do chão manjaco à primeira evangelização, até a um país como os Estados Unidos da América, que já é evangelizado, mas com certeza precisa de uma nova e reevangelização. O missionário é aquele que leva a palavra, que leva a novidade e que procura, acima de tudo, colocar a palavra de Deus sempre como atual e como precisa ao coração do homem e da mulher de hoje. Obrigado por nos ter acompanhado, bem-aja por ser fiel ao nosso programa. Voltamos a ver para a próxima semana.